Boa tarde. Nós estamos só testando o som, enquanto isso, os colegas estão entrando, pedindo acesso. Só um minutinho, eu peço que vocês não saiam. Nós vamos já começar a nossa aula. Hoje a aula é extremamente visual. Nós vamos falar dos posicionamentos da enfermagem, um assunto importantíssimo e básico para todos nós. E vamos discutir bastante este assunto. Mas os colegas de vocês estão entrando agora na aula. Então, eu peço que aguarde só um instante. O som vai ser assim, o microfone só presta quando a gente fala desse jeito. Dá para ouvir assim, não dá? Não, tu não vale, tu tá aqui do meu Tem lado. conta, professora, dá uma paradinha. Eu não... Oi, Alessandra, tá ouvindo? Aí, Eduardo, Alessandra, Dalzivânia. Colegas estão entrando aí. Cadê a sala? Tem técnicos de Entre Rios, está perguntando, cadê a sala? Eu acho que ele quer, é o MIT, né? A permissão? Pessoal, tem colegas querendo o link para entrar aí no grupo de vocês, dá uma olhadinha. Já? No começo, professora, eu estava pedindo, mas é que eu tinha errado você. Vamos lá, né? Sempre pau, né? Alguém chegando aqui. Então, turma, boa tarde. Vamos para nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula, juntamente o curso Ananeri com a FAEMES, de Roraima. Então, hoje a nossa aula, vamos falar sobre posicionamento na enfermagem. Sejam bem-vindos, está aberto aí a discussão, qualquer pergunta, fiquem à vontade. É bom quando a gente discute, a aula fica mais dinâmica, participativa, fiquem à vontade para perguntar. São palavras novas que nós vamos discutir hoje. Como vocês sabem, tudo dentro dessa área de saúde tem umas palavras um pouco esquisitas, né, que vocês com certeza não conheciam, mas isso faz parte da profissão. Então, nós vamos aprender juntos hoje várias palavras. Está baixo? Várias palavras. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que é alguma coisa nesse microfone. Um dia a gente ajeita isso aqui. Vamos aprender várias palavras. Melhorou? E vamos discutir. Vamos lá. Eu vou colocar aqui os slides. Lembrando que depois esses slides vão estar disponíveis para todos vocês.
Ainda está baixa, Alessandra? Será que não é teu telefone? A Cristina saiu da reunião. São 3 os principais posicionamentos. Posicionamento no leito, o posicionamento para exames e posicionamento cirúrgico. Nós vamos começar primeiro com o posicionamento no leito. E o que é posicionar o paciente? É colocá-lo em uma posição necessária para realizar algum procedimento ou uma posição para evitar lesões no corpo desse paciente. Então, posicionar. Não é de qualquer jeito que você coloca o paciente, não, na cama, no leito, ou para exame, ou numa mesa cirúrgica. Nós vamos ver isso detalhadamente agora. No leito ou na cama, primeiro posicionamento, decúbito dorsal, ou posição supina. Lembre-se, dorsal são as costas em contato com a cama. O dorso da gente se chama as costas. Então, o dorso em contato com a cama é decúbito dorsal. Ou posição supina com a barriga para frente. Essa é o contrário do decúbito ventral. Porque ventre, você tem que lembrar da dança do ventre. É a dança que mostra e expõe a barriga. Nesse caso, o decúbito ventral, que é o próximos slides aí, o decúbito ventral, então, é para a barriga para baixo. Então, quando a barriga estiver para cima, é decúbito dorsal. Outra coisa importante, não é só colocar nessa imagem, vamos avaliar como está essa paciente. Não é só colocar no leito, é colocar no centro do leito, não pode estar nas bordas, porque o paciente pode cair. É colocar travesseiros. Contem comigo aí quantos travesseiros o paciente tem aí. Nós estamos visualizando aí 5 travesseiros. Para que esses travesseiros? O professor não está no slide, não. Não está vendo o slide? Ah, não. Eu já compartilhei, não está vendo não? Aí, no teu telefone, Agora, do lado, tem um monte de quadradinhos. O quadradinho do slide está por aí. Dá uma olhada. estou vendo. Pronto, clica nele. Agora deu. Então, vamos lá. Ainda Oi, estamos professora. falando do... Oi. Pra que serve esses travesseiros aí mesmo? Vamos agora Esses comentar travesseiros. esses travesseiros tudinho. Professora, boa tarde. Oi. Boa tarde, amigo. Não, aqui é o Adriano, é que eu tô no celular da empresa, entendeu? Aí é eu, tá? Meu celular tá descarregado, tá bom? Tá certo, Adriano. Seja bem-vindo. Tá bom, obrigado. Então, gente, ó, o decúbito dorsal, vamos só revisar, é a posição da barriga para cima. Por que, primeiro, esses travesseiros? Nós estamos contando aí 5 travesseiros. O travesseiro, primeiro, é para trazer conforto para o paciente. Segundo, as proeminências ósseas em contato com a cama, elas, o paciente por um tempo prolongado, vão favorecer ao aparecimento de feridas, que a gente chama hoje de lesões por pressão. Os travesseiros macios diminuem essa possibilidade de apresentar lesões na pele. Observe que os cotovelos da paciente estão sob o travesseiro. Isso faz com que diminua a pressão tanto no braço
como no cotovelo e diminua a possibilidade desse paciente abrir uma ferida. Também, quando esse paciente está com os braços encostados nas costelas, faz com que o atrito do braço com as costelas faça também o aparecimento de feridas. Já no caso das pernas, onde tem a região do joelho, se a gente deixar o paciente com as pernas retas, ele vai provocar um estiramento de musculatura de tendões, vai forçar a articulação do joelho. Então, é natural, é anatômico que a gente coloque um coxim ou um travesseiro menor, não precisa ser um travesseiro muito grande, exatamente na direção dos joelhos para promover uma flexão de leve nesse joelho. Tá? Não se deixa o paciente com os joelhos estendidos na cama, porque força, principalmente a articulação do joelho, e ele vai sentir dor. Já este travesseiro aqui, ele é importantíssimo, eu espero que vocês levem esse recado para toda a vida de vocês. Os nossos pés, eles têm uma posição anatômica em 90 graus, com a perna. Você olhar para o seu pé, sabe muito bem que seu pé está numa posição anatômica de 90 graus com a perna. Ou seja, fazendo um ângulo reto. Se você deixar um paciente sem esse travesseiro, um paciente que não está se movimentando, um paciente inconsciente, um paciente que está sem a possibilidade de se virar ou movimentar as pernas, o pé, ele vai acontecer um problema gravíssimo que a gente chama de pé caído. A articulação do tendão de Aquiles e essas articulações, que é o tendão de trás, atrás da perna, e a articulação e os tendões da parte dorsal do pé, elas perdem a força e a possibilidade de contrair, porque o pé vive como se fosse um pé de bailarina. E aí, nesse caso, provoca um dano para o resto da vida do paciente. O pé cai. Ele cai para frente, a pessoa não consegue mais retrair o pé, contrair o pé. E se por acaso esse paciente sair desse hospital, vier a andar novamente, ele vai ter os movimentos totalmente comprometidos, ele não vai conseguir mais andar na forma normal, ele vai jogar a perna, porque deixaram o pé dele cair na hora que posicionavam o paciente no leito. Então, esse travesseiro aqui é importantíssimo. Você tem que manter a posição anatômica dos pés. Paciente que está há muito tempo no leito, paciente de UTI, paciente grave, a gente tem que lembrar do pé dele, porque um dia pode ser que ele saia desse hospital e ele queira andar ou possa andar e não vai ter os seus movimentos prejudicados. O pé caído, inclusive, tem cirurgias para poder melhorar a condição do pé caído, mas geralmente não funcionam. Ficam com uma deformidade para o resto da vida, ok? Então, a posição dorsal, que você vai colocar o paciente no leito, se conclui com essas explicações. Qualquer dúvida pode perguntar. Veja, aqui nós temos a metade, praticamente, dos travesseiros, e o paciente, essa posição a gente chama de semidorsal. O paciente, por acaso, não consegue ficar totalmente com o dorso encostado na cama, a gente pode colocar a metade do dorso. Então, coloca um travesseiro nas costas e um travesseiro aqui nas pernas. Lembrando, gente, que nunca as articulações podem estar encostando uma na outra, uma perna na outra, tá? Um pé com o outro. Tá? A gente precisa proteger. Esse travesseiro aqui da região das costas, ele também está protegendo a região ilíaca do paciente, que é essa região da pelve, da bacia. Tá? É uma posição confortável para o paciente, aquele que não consegue ficar totalmente de dorso na cama.
E é uma posição boa para evitar feridas também. Feridas na região sacral, na região ali no final da coluna vertebral. Tá? É possível também você colocar, então, em decúbito semidorsal. O decúbito lateral, o que é isso? É colocar o paciente totalmente de lado. Percebe que nós vamos ter que visualizar os braços do paciente. Esse braço que está por cima, ele está na linha do ombro. Se você colocasse esse braço sem esses travesseiros, poderia até ser menos, esses travesseiros são bem altos, né? Mas se você colocasse o braço, o cotovelo, a mão, sem esses travesseiros, o paciente iria forçar a articulação do ombro. Né? A gente ia forçar essa região entre o úmero e a escápula e a clavícula, ia provocar dor, e em pacientes com muito tempo nessa posição, vão provocar deformidades, o braço vai ficar torto, né? Pode provocar lesões aí irreversíveis. Então, a gente tem que ter esse cuidado de manter o corpo numa posição, numa linha anatômica entre as articulações, a pelve e o ombro do paciente. Percebe que esse outro travesseiro aqui nas pernas, que está aqui entre a perna da paciente, elevando e flexionando a de cima, a superior, ele está mantendo alinhado a articulação do fêmur com o osso ilíaco. A gente chama de fossa do acetábulo. Essa articulação, se essa perna estivesse encostando na cama, você pode deitar e ver como essa perna encostando na cama, ela força a articulação entre o fêmur e o osso ilíaco, aqui na pelve. Vai proteger o joelho e a panturrilha de estarem friccionando na outra perna. Se eu encostar essa perna do paciente na outra, na região do joelho, fica friccionando, fica provocando feridas e podem encher o paciente de dor e de deformidade. Lembrando que um paciente desse, ele não está se movimentando com facilidade. Ele vai ser mobilizado, que a palavra é essa, ele vai ser mobilizado no leito pelo cuidador ou pelo técnico de enfermagem. Muitas vezes, o técnico é o cuidador, porque nós nessa área da enfermagem, nós todos somos cuidadores. Então, o técnico de enfermagem, ele vai cuidar desse paciente em todas as suas necessidades. E a questão da posição no leito, quando o paciente não consegue fazer sozinho, é muito importante. Observe que esse pé aqui direito do paciente está encostando no travesseiro também para deixar a posição anatômica do pé correta. Provavelmente, você poderia me perguntar, e o outro braço? O outro braço, ele deve estar aqui próximo desse travesseiro, não deve estar para baixo do corpo dele, da paciente, tá? Nós já tivemos, né, exemplos, pessoal, de pessoas que deixaram o braço do paciente em decúbito lateral para baixo do corpo e o braço necrosou. Ou seja, o braço perdeu a atividade e ainda a carne, né, a pele, o músculo ainda morreu. Por quê? Porque prendeu a circulação do paciente, prendeu o braço do paciente de forma errada. Percebe que é muito importante você visualizar aí a forma correta de posicionar o paciente no leito. Outra coisa, qual é o decúbito lateral que essa paciente está se apresentando aqui no leito? Nós vamos ter, então, 2 decúbitos laterais, o direito e o esquerdo. Lembrando que o que posiciona na cama, o que está encostado na cama, é que vai levar o nome do decúbito. Então, nesse caso, é direito ou esquerdo? Responde aí, pessoal. Esquerdo. Isso. Decúbito lateral esquerdo. É o que está posicionado na cama, está encostado na cama. Se você encostar
o lado direito, então vai ser decúbito lateral direito, certo? Muito bem. Então, nós vimos aí decúbito dorsal, decúbito semidorsal, decúbito lateral, direito e esquerdo. É a posição no leito. E, por fim, a posição decúbito ventral. Nesse caso, é a barriga, é o ventre que está em contato com a cama. Então, nós temos agora o decúbito ventral. Muito, agora nessa época do Covid, né, o pessoal está falando na posição prona. Prona é você estar também em decúbito ventral. Então, posição prona, ou barriga para baixo, ou ventre no leito, nós temos então decúbito ventral. Agora, observe a posição do paciente. O que é que nós temos que proteger nesse caso? Proteger, de início, o osso ilíaco, que forma aqui a pelve. A pelve, gente, é formada pelo osso ilíaco, o osso isquio e o osso do pubis. Esse ossinho que a gente tem aqui na nossa frente, na região ventral, é o osso ilíaco. Tem um ossinho aqui próximo aqui da barriga da gente, na posição mais inferior. Esse osso, em contato com a cama, ele pode causar feridas, causar lesões. Então, a gente protege aqui a barriga do paciente, protegendo a pelve do paciente. O joelho, se eu colocar um travesseiro aqui na pelve, vai ficar uma posição muito esquisita e o joelho vai ficar forçando em cima da cama. Então, tem que proteger o joelho também do paciente. Ora, se eu proteger o joelho, os pés, não pode ficar forçando também, principalmente os dedos na cama. Então, eu tenho que proteger aqui a região da dorsal do pé com um travesseiro, deixando o pé na posição anatômica correta. Lembrando, só um detalhe, que a mudança de decúbito hoje é preconizada que a gente faça essa mudança de 2 em 2 horas. Em alguns hospitais, dependendo do paciente, esse tempo é um pouco maior, e em alguns locais, como é o caso de UTI, esse tempo pode ser até menor. Depende da situação, a gravidade do paciente. Então, essa mudança de decúbito é de 2 em 2 horas. Aí você vai me perguntar, vai mudar como? Isso nós vamos ver toda a técnica depois. Hoje nós vamos estudar o posicionamento, de como pegar esse paciente, virar ele para um lado, virar ele para o outro, como é que a gente traciona aí o corpo desse paciente para poder virá-lo. Mas, o que é que você vai fazer, então? Vai virar de 2 em 2 horas decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, decúbito dorsal e, se possível, decúbito ventral. Alguns pacientes não suportam esse decúbito, pacientes que têm problemas cardíacos, não suportam aí o decúbito ventral. Mas você, então, tem 3 posições para mudar o paciente. Dorsal, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. E isso é feito, geralmente, de 2 em 2 horas. Paciente que não se movimenta sozinho, tá? Aqui nós temos, então, o decúbito semiventral. Ele não está totalmente com a barriga ou o ventre encostado na cama. É uma posição muito confortável para o paciente. Aí você alinha o joelho dele o joelho do paciente relacionado aqui, o osso da pelve, para não ficar forçando. Alinha aqui a perna dele, tem que ficar em cima, como se essa linha aqui da pelve fosse a linha da perna também. E o braço, tem cuidado com o braço, esse braço poderia ficar para baixo, esse esquerdo, mas poderia ficar para cima também, se assim o paciente achasse melhor. E o braço aqui é para proteger o cotovelo e alinhar com o ombro, não forçar a articulação do ombro. Então, nós temos aí o decúbito semiventral. Deu para entender aí, pessoal, a posição no leito? Alguma dúvida?
Tudo dominado? Dorsal? Professor, Pode perguntar. Vou abrir aqui para a gente perguntar. eu vi assim esses dias que tem algumas posições usadas em cirurgias, que nem o decúbito dorsal, ou direito ou esquerdo, eu vi falando, não sei se está certo, que é utilizado para fazer cirurgias no monte de rim, alguma cirurgia assim, desse tipo. Sim. Isso é certo ou é invenção? Não é não. Vamos já olhar tudo isso. Esse primeiro posicionamento é o que a gente chama do que é mais simples, tá? Quem estava falando? É a Dalzivânia. Seja bem-vinda. Dalzivânia, a primeira discussão é que quando você estiver trabalhando, por exemplo, num hospital, numa enfermaria, e você vai posicionar o paciente, quando você for fazer o seu registro de enfermagem, você vai chegar e vai colocar: posicionei o paciente em decúbito lateral esquerdo, 10 horas da manhã. Fiz a mudança de decúbito ao meio-dia para o decúbito lateral direito, certo? Às 2 horas, posicionei o paciente em decúbito dorsal, reclamou de dor, não sei aonde. Então, isso é porque você vai precisar posicionar o paciente no leito, num leito de hospital, no leito de alguma unidade de saúde, ou até mesmo unidade que tratam idosos, né, pacientes idosos, e você vai ter que registrar o decúbito do paciente, certo? Agora, o nosso próximo assunto é relacionado à posição para exames também. E se você vir a trabalhar numa clínica, aí o médico diz assim: bote aí na posição litotômica. Nós vamos já ver o que é tudo isso. Esses 4 decúbitos que vocês já devem ter aí aprendido são os mais simples. Nós vamos ver, então, agora o decúbito para exames é diferente, tem alguma. Além dessas, tá? Eu gostaria bem que vocês fixassem, porque essas 4 também são usadas para exames e são usadas também para cirurgias, tá? Isso, a posição no leito vai precisar, no mínimo, de 5 ou 6 travesseiros. Então, quando o paciente estiver sob a sua responsabilidade, você chega logo com a família, porque geralmente esses travesseiros não tem nos hospitais, nas unidades, tá certo? Se você puder, chega com os familiares, o responsável, se você puder comprar os travesseiros para melhorar a posição desse paciente no leito e evitar feridas, é interessante. Quer dizer, é uma coisa que vocês já vão conversar com a família, já vão orientar para diminuir o desconforto do paciente. Então, ficou gravado as 4 principais, porque eu coloquei mais 2, que geralmente não são muito utilizadas, vai depender só do gosto do paciente. Mas então nós temos decúbito dorsal, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, decúbito ventral. Então, essas são as básicas. Nós vamos partir agora para as posições de exames e depois a gente vê as posições de cirurgia. Posicionamento para exame. Posicionamento para o exame. Está dando aí para ver, Irapan? Ou eu tenho que compartilhar de novo? O posicionamento para exame, quando você vai trabalhar, por exemplo, numa clínica. E aí você tem várias posições que o próprio médico com que você vai trabalhar, deixa eu só abrir aqui vai solicitar que você coloque o paciente para que ele possa examinar, fazer o exame físico dele, ou então fazer algum exame com algum ultrassom, alguma máquina, depende aí da situação que você vai encontrar. Então, quando eu tenho essa posição de 90 graus, vocês vão se acostumar logo com essa palavra, posição de Fowler. F-O-W-L-E-R. A posição de Fowler verdadeira não é essa que nós estamos vendo, ela é um pouco inclinada. Essa é uma variável da posição de Fowler. E
Quando o paciente está em 90 graus, a gente chama de posição de Fowler alta. Veja, aqui nós temos um lençol. Se o paciente vai para um exame, nós temos que preservar a intimidade desse paciente. Por mais que ele vista aquela roupa que vocês provavelmente já conhecem, que é uma bata cortada, mesmo, e o médico pede para tirar toda a roupa e veste só a bata, aquela bata cortada. Mesmo assim, a gente ainda tem que preservar a intimidade do paciente, pode-se usar um lençol para cobrir as pernas do paciente, não expor tanto o paciente assim, tá? Então, se o médico pediu para o paciente sentar, é porque ele provavelmente ele quer ver a função respiratória, porque pode fazer esse teste. A gente respira melhor quando a gente está em posição sentada do que a posição deitada, reta, com a barriga para cima, em 90 graus. Principalmente pacientes, em 180 graus. Quando a gente está em 180 graus, nessa posição, sentada ou de Fowler é melhor ainda. O paciente que tem asma, que tem um problema pulmonar, tipo DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem problemas de pneumonia, tuberculose, ele consegue respirar melhor quando você coloca ele nessa posição. Então, quando o médico pede para colocar isso aqui, é porque ele quer avaliar ou o tórax do paciente, ou o abdômen, a função respiratória, ou ele quer avaliar a coluna do paciente, não sei, ou o braço, para ficar mais fácil, ou até mesmo fazer um exame de cabeça, para o médico fica mais fácil avaliar o paciente nessa posição em caso dessas doenças, certo? Qual é a sua função? É perguntar para o médico qual é a posição que o senhor quer que eu coloque o paciente. Se ele disser posição de Fowler alta ou ângulo de 90 graus, um ângulo reto, é assim que você vai posicionar o paciente. Tá? Dependendo do exame, digamos que isso aqui seja uma bata, aquela bata que tem aquele corte. Dependendo do exame, se ele não vai palpar o tórax do paciente, não vai palpar as mamas do paciente, da paciente, no caso das mulheres, então o corte da bata é para trás. Se ele vai fazer exame de mama, se vai palpar o tórax do paciente, então o corte da bata é para frente. Vai depender do objetivo desse exame. Mas é claro que você trabalhando com um médico, ele vai dizer para você qual é o objetivo do exame. Outra posição, totalmente sentado, basicamente é a mesma posição, só que as pernas penduradas. Geralmente, quando o médico vai fazer algum exame no paciente de joelho, né, testar aquele reflexo do joelho, o reflexo patelar, ele bota o paciente nessa posição. Ele vai testar algum tendão, o tendão de Aquiles aqui no tornozelo do paciente, ele também coloca o paciente nessa posição. Se ele for palpar as mamas dessa paciente, ele vai pedir, inclusive, que o avental fique a abertura para frente. Tá? Se ele vai palpar a tireoide do paciente, é um médico endocrinologista, vai fazer aqui um exame de tireoide, então não precisa colocar a abertura do avental para frente, bota para trás. Vai depender da situação. Bom, vimos aí posição de Fowler, posição sentado. A posição de Fowler verdadeira, ela é de 45 a 60 graus. A posição de semi-Fowler é de 45 a 30 graus. Mas a maioria dos livros considera esse ângulo de 45 como posição de semi-Fowler. Certo? Semi-Fowler. Então, quando o médico diz também,
nas mesmas condições, pacientes com problemas pulmonares são avaliados nessa posição. Não só pulmonares, como problemas cardíacos, tá, pessoal? Quem tem problema cardíaco e problema no pulmão não consegue ficar totalmente deitado no leito, fica logo cansado, pede para elevar a cabeceira da cama. Então, quando você estiver lidando com esse tipo de paciente, saiba que ele não consegue ficar reto na cama. Ele vai ter uma dispneia, que é uma respiração forçada e cansada, e aí é só por conta do posicionamento. Colocou ele direitinho na cama, ele melhora. Então, nós temos posição de Fowler, alta, de 90 graus, posição de semi-Fowler para exames. Geralmente é capacidade respiratória, ou o paciente vai ser palpado aí as pernas e tem algum problema respiratório, então a gente coloca essa posição aí no leito. Outra posição que vocês também vão ver lá no posicionamento cirúrgico é a posição de Trendelenburg. Trendelenburg. Veja, o paciente vai ficar com a cabeça mais baixa do que as pernas. Essa posição, isso nós estamos aqui numa mesa de exames, não é uma mesa de cirurgia, certo? É uma mesa de exames, onde a cabeça do paciente vai ficar mais baixa do que as pernas. Essa posição também tem a modificação quando aqui a maca do médico consegue fazer com que as pernas fiquem retas. Porque nesse caso, a maca aqui é curta, as pernas do paciente ficaram dobradas. Quando ele quer isso? Quando o paciente está com falta de oxigênio, a gente coloca nessa posição para oxigenar melhor o cérebro desse paciente. Quando o médico quer avaliar os órgãos abdominais, certo? Ele quer avaliar aí o fígado, ou ele quer avaliar o intestino delgado, o intestino grosso, não é? Quer palpar aqui a pelve, fica bem exposto aqui para o médico e mais fácil dele avaliar esses órgãos. Então, ele pede para colocar na posição de Trendelenburg. Vocês vão ouvir muito falar nesse nome aqui esquisito, que é essa posição com a cabeça mais baixa do que o corpo do paciente, ok? Do que as pernas também do paciente. Vai fazer oxigenar melhor o cérebro do paciente. Posição de Trendelenburg. Do mesmo jeito aqui, gente, ó, esse risco está demonstrando que a bata que foi vestido no paciente está com a abertura para cima, já que se o objetivo é visualizar ou palpar os órgãos abdominais, então ele vai ter que abrir a bata. Então, isso a gente já está mostrando para você, que se por acaso você venha trabalhar com um médico e relacionado a exames, ora, se ele vai palpar os órgãos abdominais, então lógico que a bata tem que estar mais fácil de ser aberta. Toda mulher conhece essa posição. A gente, às vezes, pode até não saber o nome, mas a posição que se faz os exames ginecológicos, né? O Papa Nicolau, a coleta do exame da cervix. Então, essa é a posição ginecológica. Existem os apoiadores de perna e de pé, depende muito da maca do médico, do ginecologista, porque existem uns que apoiam os pés e existem umas que apoiam as pernas aqui na região da panturrilha. Depende muito da maca. Lógico que o médico também faz o exame de mama nessa consulta, então pode ser que haja necessidade da bata estar aberta na frente. E aí a posição com as pernas flexionadas, mas olha, percebe aqui que mesmo assim se colocou um lençol para preservar
a intimidade do paciente, porque já é tão agressivo, né, já é tão incômodo para os pacientes, para as pacientes essa posição, e aí a gente tem que dar pelo menos um conforto relacionado, a pessoa com esse lençol se sente mais protegida, relacionado ao pudor também. Só um minuto que eu estou destruindo aqui o microfone. Mas vai dar certo. Sim, gente, posição ginecológica, e vou dizer mais 2 nomes. Litotomia, ou posição de litotomia, ou também posição litotômica. Tá? Litotomia ou litotômica é a posição ginecológica. Observe aqui outra maca ou outra mesa de exame ginecológico. Aí nós vamos ter aí uma variedade imensa de mesas, conforme o médico que compra a sua mesa para exames, ele pode ter uma mesa mais confortável para paciente ou não. Mas aí a posição é a mesma, com os pés apoiados ou então as pernas apoiadas. Observe que o lençol está cobrindo a paciente aqui também, de novo, pode ser uma posição aqui para homem ou para mulher. Essa posição é chamada geno-peitoral. Não é difícil da gente aprender, né? Geno é a região da genitália que vai estar exposta, e peitoral, a região do tórax, vai estar em contato com a mesa de exame, ou a maca de exame, ou a cama para exame. Então, chegou e o médico disse para você, coloque o paciente na posição geno-peitoral, né? Os braços estendidos para frente, né? Apoiando até a cabeça lateralizada, o tórax em contato com a mesa e as pernas em cima da cama ou da mesa de exame, né, flexionadas. Lógico que o médico vai avaliar aí a região anal, avaliação de hemorroida, tá? Avaliação de reto, vai fazer exames, né, no paciente para poder chegar a algum diagnóstico. Então, mesmo assim, né, nós temos aí a questão do pudor preservado pelo lençol, certo? Se, por acaso, o médico não vai avaliar a coluna vertebral, então esse corte da bata pode ser para frente ou para trás, depende aí da vontade do paciente. Se ele quer cobrir a parte de frente, se ele não vai avaliar a parte de frente do tórax e do abdômen, então pode colocar a bata fechada para frente. Veja que nem sempre, eu tirei essas imagens aqui de um site até americano. É muito difícil aqui no Brasil os médicos comprarem uma mesa para fazer uma avaliação proctológica. Tá? Essa posição proctológica, ela também, lá na frente, vocês vão ver que é a posição de canivete. Mas aqui, para avaliação de realização de exames, a gente diz que é uma posição proctológica. O paciente, para fazer aí o exame de toque, avaliar o reto, a hemorroida, também do mesmo jeito. Porque, por incrível que pareça, essa posição é mais confortável do que a geno-peitoral. Porque a maca, ela já está fazendo aqui um triângulo e todo o tórax do paciente está apoiado na mesa. Na posição geno-peitoral, o paciente fica com os joelhos forçando, e isso pode provocar incômodo no paciente e dor. Nessa posição, não. Nessa posição, nós temos o apoio das pernas na mesa, tem o apoio do tórax na mesa. Então, é muito mais confortável essa posição do que a geno-peitoral. Eu trouxe aqui,
fiz questão de trazer uma maca, uma mesa de exame. Tá? Quando a gente está falando de exames, nós estamos falando dessas mesas articuladas, que geralmente o médico compra para poder fazer esse tipo de exames. Veja que essa parte da frente, ela pode baixar, essa parte do meio pode, aliás, da parte posterior pode subir e pode fazer ali a posição que o médico quer, tá? Então, aqui é uma mesa para exame proctológico. Vai colocar o paciente, isso aqui vai baixar mais, pode ficar desse jeito, pode elevar um pouquinho as pernas para ficar naquela posição ali proctológica que a gente visualizou, ok? Então, mesas para exames são mesas articuladas que os médicos pedem para os pacientes ficarem na posição que eles vão examinar. Outra posição muito comum que nós vamos usar não só para colocar o paciente para cirurgias, não para colocar o paciente para fazer exames, é a posição de Siemens. A posição de Siemens, percebe que a perna direita ela está flexionada e o decúbito é lateral esquerdo. O paciente está com o lado esquerdo encostado na cama. Então, a posição de Siemens, decora aí, porque vocês vão precisar disso, é decúbito lateral esquerdo, você coloca primeiro o paciente assim, depois você flexiona a perna direita, coloca o braço do paciente também flexionado. Qual é o objetivo? Observe que o risco, né, o corte do avental vai estar aqui na posição dorsal, porque o médico vai abrir o avental, ele vai fazer exames nessa região também, na região anal. Mas essa posição não é só para isso, tá, pessoal? Para nós, na área da enfermagem, essa posição é muito utilizada para fazer a famosa lavagem intestinal, que a gente chama, na verdade, de clister ou enema. É você introduzir um medicamento ou um líquido pelo ânus do paciente, vai chegar esse medicamento até o reto e por conta da posição que você colocou o paciente no leito, esse líquido vai chegar até o cólon sigmoide e o cólon descendente do intestino grosso. Por conta da posição, olha como é importante. Se você colocar o paciente em decúbito lateral direito, o contrário, esse líquido só vai ficar no reto. Pela anatomia do intestino grosso, nós não conseguimos atingir uma porção maior do intestino grosso quando a gente coloca na posição errada. Então, decora aí. Posição de Siemens é decúbito lateral esquerdo. Aí você foi chamado para fazer um clister. Um clister, eu já disse, ou um enema. Tem essas duas palavras para a mesma coisa. Aí, vou botar aí, Alexandra, faz um clister no paciente. Aí lá vai a Alexandra, primeiro posicionar o paciente para poder fazer o clister. Certo? Vou pegar um medicamento, pegar uma sonda retal, introduzir, lubrificar essa sonda, porque é um procedimento incômodo. Vou lubrificar a sonda e vou colocar no ânus do paciente, ele em decúbito lateral esquerdo. Posição de Siemens, com a perna direita flexionada para frente e o braço também flexionado com a cabeça para o lado direito. Ok? Aqui nós temos uma posição, o nome dessa posição é interessante, posição dorsal recumbente. Nada mais é que a posição dorsal com as pernas flexionadas. De repente, o médico pede para você colocar o paciente nessa posição, porque ele talvez queira avaliar a genitália do paciente, tá?
queira avaliar até a parte anal da paciente, ou queira avaliar algum reflexo de dobrar as pernas, estender as pernas, às vezes até palpação para ver se o paciente está com apendicite, ele pede para deixar o paciente com as pernas flexionadas. É mais Professora, Oi? qual é a posição do parto normal? Geralmente, coloca o paciente na posição Qual a posição da parto litotômica, normal? posição litotômica ou posição ginecológica. Geralmente é essa posição. Certo? Ali. Exatamente. Né? A posição do parto tá, normal ok. geralmente é Vou essa. anotar aqui. Agora, tem mesas, né, de parto. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Ainda está lá no slide, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. A mesa de parto, ela já tem aqueles apoiadores de pé. Tá? Bem parecido com a posição litotômica. Aqui. Não, tá aqui a mesa de parto. Vou mostrar aqui, abrir aqui para o pessoal. Ficou feio, peraí. Peraí que eu estou brigando aqui com a internet, mas vocês vão já ver. A sua pergunta é muito boa. Então, quando a mesa de parto é parecida com a... Eu digo parecida porque vai dar para ver. Vamos ver aqui. Vou compartilhar aqui uma página da internet com vocês. Compartilhou? Eu digo que é parecida porque tem o apoio de braço. Tá? Não dá para eu mexer aqui o mouse. Tem um apoio de braço. Se você perceber, tem um apoio de perna e um local para colocar os pés. Percebe? Dá para ver? Eu cliquei, mas não dá. Ela fica mexendo, ó. Viu, pessoal? Ó, aqui é uma mesa de parto. Estou entendendo. É uma mesa de parto. Se você olhar aqui, eu queria tanto que ela parasse, mas não dá. Se você olhar, tem um apoio para a perna e um apoio para o pé. Geralmente a mesa do exame não tem o apoio da perna. É desconfortável, tem só o apoio do pé. Mas é a posição litotômica, com as pernas, não é, abertas e com os pés apoiados. É a mesma posição de exame, é a mesma posição do parto normal. Certo? É a mesma posição. Tem algumas mesas mais assim, como é que se diz? Como essa rosazinha aqui, ó. É uma mesa mais com o parto mais humanizado, mas não deixa de ter o apoio das pernas, né? E depois aqui pode ser colocado o apoio dos pés também do paciente, para a paciente. Não tem, vai ser sempre na posição litotômica, tá? O parto normal, não tem para onde correr não, tá? Deu para entender? Vou fechar aqui. Vamos. Eu tenho que compartilhar de novo ou voltou? De novo, né? Espera aí que eu vou ter que compartilhar de novo aqui a nossa apresentação. Pronto, deu para ver agora? Bom, aqui nós ficamos na posição dorsal recumbente. A diferença é que não tem os apoios de pé, não tem os apoios do pé, não tem os apoios de perna. É uma posição que o médico pode utilizar para fazer algum exame. Sim, essa posição, lembrando também aqui para a nossa prática, é uma posição que você vai passar sonda vesical de alívio
né? Existe uma discussão relacionada à sondagem vesical de alívio, mas é a posição que nós usamos para sondar as pacientes, colocar a sonda vesical. Tá? Então, também para coletar urina, a gente faz nessa posição aí. Passa uma sonda no paciente dessa forma. Então, posição dorsal com as pernas afastadas e os pés encostados na cama, posição dorsal recumbente. A posição de canivete, ela tanto pode ser com a barriga para cima, ou posição, né, dorsal, ou com a barriga para baixo, ventral. Tá? Essa aqui é uma posição de canivete com a barriga para cima, o tórax para cima. O paciente tem que fazer um Vzinho, né, ou um canivete. Isso aqui é muito utilizado na mesa de cirurgias, para cirurgia de abdômen, o médico pode pedir para deixar o paciente nessa posição, ou quando ele está com o dorso, aliás, com o ventre na maca, é utilizado para cirurgia de hemorroida. A gente vai já ver. Esse Jack Knife ou Knife, na verdade, essa tradução aqui final é canivete. Posição de Jack Knife ou canivete. Você vê o paciente aí fazendo um V. Essa você já conhece, já está decorado, posição dorsal. O médico vai pedir para colocar a paciente reta na cama, porque ele quer avaliar algum órgão do abdômen ou do tórax ou da cabeça, ou então vai fazer um exame por completo no paciente. Mesmo que ele venha fazer um exame por completo no paciente, ele tem que preservar a intimidade do paciente. Então, nesse caso específico, ele não está avaliando só as mamas, no caso das mulheres, então a abertura do avental deve ser para trás, né? O paciente, aí acontece quando o médico vai fazer um exame físico geral no paciente. Não precisa tirar a roupa da paciente, tem que deixar ela com o avental para trás. Já a posição ventral, se ele vai visualizar aí alguma coisa na coluna vertebral ou na região anal dessa paciente, ele pode, então, deixar a paciente com a abertura do avental para trás. Tá? É usado. Percebe que para exames, eu ainda não falei isso, percebe que para exames, geralmente você não precisa de travesseiros, a não ser que o paciente esteja reclamando de muito desconforto, mas vocês não vão ter travesseiros para colocar no paciente para fazer exames. Fica incômodo para o médico, fica difícil a posição anatômica, ele quer ver o corpo na mesa e ele quer ver se a pessoa sente dor, se está retraído para um lado ou não, se sente dor em determinada posição. Então, não pode usar travesseiros para diminuir o desconforto do paciente nesse caso. Só o lençol e a roupa para o exame, nesse caso. O nosso terceiro posicionamento, viram que aí nós falamos aí um monte de posição. Só relembrando, as 4 principais, dorsal, ventral, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. Nós falamos agora para a posição de exames, a posição de Fowler, a posição de Fowler alta, a posição de semi-Fowler, a posição litotômica ou ginecológica, a posição de Siemens, posição de Trendelenburg, que é a cabeça para baixo, mais abaixo do que as pernas, na verdade, a posição de canivete, a posição dorsal recumbente, são as principais posições. Eu posso ter esquecido alguma, mas são essas as principais posições para exames. Agora, nós vamos ver um diferencial dessas posições nas cirurgias, para posicionar o paciente numa mesa cirúrgica. Vocês já vão conhecer a posição. Antes disso,
eu coloquei aqui uma mesa cirúrgica para você entender que a mesa ela é totalmente articulada. Nós temos aí vários tipos de mesa, mas o médico pode pedir que coloque uma perna em cima, outra embaixo. O médico pode pedir que a cabeça esteja mais para baixo, a cabeça esteja mais para cima, que os dois braços estejam só para um lado, que os dois braços estejam afastados, os dois braços estejam para cima, perto da cabeça, os dois braços estejam para baixo, que a perna do paciente esteja flexionada, esteja em posição litotômica. Então, ele, dependendo da cirurgia, onde ele for mexer nesse paciente, ele pode colocar esse paciente no leito. Desmontei aqui o microfone de novo. Vamos lá. Veja, posição supina. Aí nós temos com os braços afastados, né, posição no leito, para cirurgias de abdômen, para cirurgias de pelve, para cirurgias torácicas, eu tenho esse tipo de posição aí. A posição. Bom, não é um objetivo você decorar para que essa posição você vai usar para determinada cirurgia. Tá? Porque é obrigação, sim, você saber o nome da posição. Mas eu separei um videozinho para vocês depois. Eu não separei muito material, porque não vale a pena, nesse momento, eu encher a cabeça de vocês relacionados a que tipo de cirurgia. A gente vai comentar, sim. E aí vocês já vão imaginando, né? O médico ele precisa abrir o paciente, vai ficar do lado do paciente, qual é a melhor posição para ele. Mas o que é importante é você entender aí o posicionamento do paciente na cama. E a gente vai decorando devagar. Tá? Mas essa posição dorsal, ela é muito utilizada para fazer cirurgias de tórax, quando o paciente está aí com problemas no coração, problemas também na região do abdômen, algum tipo de cirurgia, o médico utiliza essa posição dorsal. Ou posição supina. Tá? O paciente, é bem interessante, eu ia trazer algumas imagens, não deu para colocar nos slides, eu ia trazer algumas slides do paciente todo amarrado, ele não fica assim, não. Tá? O pessoal da enfermagem, eles vão prender os braços do paciente, vão prender as pernas do paciente, porque ele não pode se mexer na cirurgia. Ele vai estar anestesiado, sim, mas o próprio cirurgião pode tocar no paciente e afastar esse paciente da posição correta. Então, nesse caso, a gente prende o paciente com esparadrapo, com fita, ele é todo amarrado, tá? Na mesa cirúrgica, ele é todo amarrado na mesa cirúrgica. Ele não fica assim, solto, não, tá? Todo amarrado. Bom, vamos lá. Posição prona. Essa posição percebe, de novo, que a preocupação, ó, a própria mesa já traz esses coxins ou essas almofadas. Tá? Percebe que você vai ter que colocar o paciente de modo que a gente não traga nenhuma lesão no final da cirurgia. Peraí, só um minutinho, gente. Parte de cima aqui do microfone caiu. A esponjinha, tá? Dá certo. Veja bem, ó. O que nós queremos proteger? Primeiro, a cabeça do paciente alinhada, olha só, alinhada com a coluna vertebral. Não posso provocar aqui um estiramento do pescoço, um trauma vertebral aqui, se a cabeça não estiver nessa posição. Ora, a cabeça estando mais alta, alinhado com a coluna, com esse coxinho, eu quero proteger a pelve do paciente.
e o tórax do paciente. Então, lá tem aqui uma grande almofada. Percebe que se o joelho não pode estar encostado na maca, senão ele força e pode provocar lesão também. E aí ele colocou também um coxim. Isso aqui, gente, ó, é top dos top. Não é isso que você vai encontrar lá no centro cirúrgico, não. O pessoal faz esses coxins com toalha, faz com aquele lençol verde que vocês já devem ter visto, de algodão duro, que soca, é uma beleza. Eles vão enrolando, eles fazem rolos e colocam nos pacientes. É assim. É cheio de toalha aqui os pacientes, onde as proeminências ósseas não permitem que fique numa posição anatômica confortável. E aqui ela protegeu, olha, percebe que ela deixou, ela não, né? Alguém deixou a mão bem reta para evitar danos na mão e no antebraço. Vale, né? Mas ninguém se anime, não, porque no Brasil as mesas não são assim, não. A mesa é toda articulada, mas os coxins não são com essa espuma que é confortável para o paciente. Tá? Não, ninguém se ilude que não é desse jeito, não. Eu acho que tem umas espumas, o pessoal usa umas espumas no centro cirúrgico. E tem também mesa que tem aquele furinho na região da cabeça. Aí o médico bota logo o paciente lá naquele furo e pronto, deixa para lá, esquece. Enfia a cabeça lá no buraco e às vezes o paciente sai todo marcado, né, da cirurgia. Porque às vezes vai passar o quê? 2, 3 horas ou até mais nessa mesma posição. Desconfortável. Então, posição prona ou decúbito ventral, eles vão falar muito de prona para vocês, nada mais do que o decúbito ventral que a gente já viu, só que agora ele está posicionado na mesa cirúrgica. Olha aí o paciente na posição lateral. Tá? Se ele tivesse num ângulo mais inclinado, a gente pode dizer que é a posição de canivete. É um decúbito lateral em posição de canivete. Geralmente, ele coloca o paciente nessa posição. Aí entra o que a minha colega falou ainda agora. Se o médico vai fazer uma cirurgia nos rins, ele coloca o paciente nessa posição. Se vai ser uma cirurgia na pelve, no fêmur, tá? Ele também coloca o paciente nesta posição. Tá? Se vai ser uma cirurgia na articulação do ombro, também ele pode colocar o paciente nessa posição aí. Depende da cirurgia que o médico vai fazer para a gente poder colocar o paciente na posição correta. Para cirurgias ginecológicas, como períneo, para o parto, como a gente já falou, até o parto normal, né, que a gente já disse que tem que ter a mesa. Já para cesárea, não. Cesárea, o paciente fica com as pernas retas. Tá? Mas para o parto normal, também pode usar aí uma cirurgia, uma mesa desse tipo. Mas, geralmente, em centro cirúrgico, são para cirurgias ginecológicas, né? Retirada de algum tumor, fazer alguma reconstrução, cirurgias no canal vaginal e por aí vai. Cirurgias ginecológicas, a posição litotômica é utilizada. Com os braços retos, né? Nessa figura, acredito que dá para ver bem direitinho, é mais um exemplo de uma mesa cirúrgica, Mas, gente, infelizmente, isso aqui não é no Brasil. Tá? Não é no Brasil. Primeiro que tem um apoio maravilhoso aqui de pé e de perna, prendendo mesmo a perna do paciente. Percebe que isso é uma posição perigosa. O paciente pode escorregar e pode ir para o chão. Né? Mas aqui é uma mesa muito boa. O paciente está preso aqui pelas pernas. Está preso nas pernas.
A outra coisa é que tem uma maca, tipo, com insuflável, para proteger os braços do paciente e o corpo do paciente. Então, ele está totalmente protegido aqui de qualquer problema. Então, cabeça para baixo, pernas para cima, oxigenando mais a cabeça, expondo os órgãos torácicos e abdominais, é posição de Trendelenburg. Tá? Posição de Trendelenburg. E aí eu trago uma nova, essa daqui eu ainda não falei para vocês. Porque o médico pode dizer para você assim, faz Trendelenburg reversa. Tá? Essa Trendelenburg reversa, inclusive, tem ainda mais outros 2 nomes. Pode ser Trendelenburg reversa, Trendelenburg inversa, também é muito conhecida assim, ou posição de proclive. Proclive. Tá? Então, é o contrário, né? Ele quer menos oxigênio na cabeça, mais oxigênio nas pernas. É o contrário. Ele coloca o paciente nessa posição, pode ser cirurgias, por exemplo, de membros inferiores, que ele precisa de uma circulação melhor. Também pode ser cirurgias de pelve, né, cirurgias de ovário, ele pode fazer também nessa posição. Tá? Então, ele vai dizer para você, coloca o paciente na posição de Trendelenburg, reversa ou inversa. Então, se você já sabe qual é a Trendelenburg, que é com a cabeça para baixo, é só mudar a posição. Com a cabeça agora para cima. Trendelenburg, reversa. E aqui, gente, ó, a verdadeira posição de Fowler, que é entre 45 a 60 graus, tá? O paciente praticamente sentado, ligeiramente com as pernas flexionadas aí na região do joelho, lembrando que se o joelho estiver reto, isso maltrata a coluna do paciente e maltrata também essa posição do joelho, tá? Então, por isso que a posição verdadeira de Fowler é essa posição aí. O médico pode colocar o paciente assim para fazer alguma cirurgia na perna desse paciente, ou seja, ele faz a cirurgia na perna e ele tem que colocar assim, porque o paciente pode ter desconforto respiratório. Tá? Então, é melhor ele ficar desse jeito do que ele ter uma parada cardíaca na mesa de cirurgia, por mais que ele esteja sedado, não tem condições de fazer a cirurgia com o paciente totalmente deitado, né, na posição de 0 grau ou 180 graus na cama. Então, às vezes, o médico tem que colocar o paciente nessa posição. Cirurgia oftalmológica é feita assim, tá? Na posição de Fowler ou semi-Fowler. A minha mãe fez uma cirurgia e o médico botou um pouquinho mais baixo e ela mandou o médico levantar. Doutor, levante que eu tenho asma, eu não consigo ficar nessa posição. Aí ele mandou, bote na posição de Fowler a paciente para fazer a cirurgia nos olhos. Tá? Então, a cirurgia oftalmológica é feita dessa forma aí. Ok? Veja que através das imagens, a gente vai capturando as posições e vão ficando mais fáceis aí você perceber qual é a necessidade. Aqui eu trouxe um paciente para vocês verem como é a realidade aqui no Brasil. Tá? Realidade no Brasil. O paciente amarrado, se você está vendo aqui, ó, é uma atadura. Tá? Se coloca aqui no leito, né, na mesa cirúrgica, um lençol, para ver se o paciente não escorrega. Tá? Prende-se o paciente com esparadrapo. Ó. Prendeu aqui. Jesus, desculpa. Voltando aqui. Prende-se o paciente com esparadrapo.
né, com um esparadrapo aí na região glútea, tá? Essa posição aqui também é chamada de crasque ou canivete. Aqui a gente viu também que tem outro nome, é um monte de nome para a mesma posição, né? A posição de jackknife, posição de crasque ou posição de canivete. Nós temos todos esses nomes aqui para essa mesma posição. Ok? Então, percebe que está elevado, né, num ângulo maior aqui, essa região da pelve do paciente. Aqui teria o arco de narcose, que era a posição do anestesiologista, mas ele nem está presente aí. Coloca-se aqui um pano na cabeça do paciente, não consigo mais entrar, um rapaz disse aí, né? E provavelmente ele vai fazer aqui uma cirurgia pela limpeza aqui da pele do paciente, uma cirurgia na coluna lombar, tá? Você está vendo aqui que está cheio de antisséptico nessa região, ó. Também, eu não sei se ele vai fazer aqui e também se ele vai fazer uma cirurgia de hemorroida, né? Porque pela posição do esparadrapo, ele está abrindo o glúteo do paciente. Né? Pela posição do esparadrapo, está abrindo o glúteo. Ah, perdão, essa limpeza aqui, na região lombar, provavelmente foi da anestesia. O médico anestesiologista, ele faz a antisepsia da região lombar, onde ele pode fazer uma anestesia raquidiana ou uma anestesia epidural. Né? E aí, a diferença depois a gente pode discutir, e aí ele faz a limpeza, faz a anestesia. Depois que ele faz a anestesia, é que se posiciona o paciente no leito, nessas posições aí que muitas vezes são desconfortáveis, que vocês viram, e provavelmente aqui a cirurgia é de hemorroida. A cirurgia de hemorroida, para retirar hemorroidas, é basicamente dessa forma, tá? Afastando o glúteo do paciente. Então, quando o técnico de enfermagem que vai fazer essa posição no paciente, ele precisa saber qual é a cirurgia, ele precisa saber qual é a posição que o médico quer que coloque o paciente, porque quando o médico chegar para a cirurgia, ele já foi posicionado pelo técnico de enfermagem, pelo enfermeiro e pelo anestesiologista. O médico, quando chegar para a cirurgia, ele vai só fazer a antisepsia e vai fazer o procedimento no paciente, mas ele já deve estar posicionado, certo? Mas esta posição, com certeza, ela é passada para a equipe de enfermagem, é feita a programação da cirurgia e é passado a posição que o médico quer que coloque o paciente, certo? Gente, alguma dúvida? Vamos abrir aqui. Tem 18 pessoas, né? Contando comigo, contigo. Olha, vamos revisar. Alguma posição? Eduarda, deixa eu ver aqui, quem perguntou foi a Dalzivânia. Ela saiu? Né? Dalzivânia tinha perguntado sobre a posição do paciente relacionado ao atendimento cirúrgico, né? E aí a gente mostrou basicamente todas as posições que vocês precisam conhecer. Vai ficar esse slide aí para vocês, esses slides. Eu vou mandar... Ah, Deus, Ivânia está aí de novo. Eu vou mandar também um exercício, estou devendo aí 2 exercícios. O exercício de terminologia, eu até fiz, mas a gente não pôde enviar. E vamos fazer um exercício também sobre as posições, o posicionamento. Começa que nós falamos de 3 posicionamentos na aula de hoje. A aula foi mais curtinha,
Mas só revisando, falamos do posicionamento no leito, no posicionamento para exames e o posicionamento para cirurgias. São esses 3 posicionamentos que vocês têm que conhecer, certo? Lembrando que o no leito é muito fácil, né? É mais fácil. Dorsal, ventral, decúbito lateral direito e esquerdo. E as posições semidorsal, semiventral. Já nos exames, nós temos uma série de posicionamentos, assim como o da mesa cirúrgica, que ficou aí para vocês conhecerem, não mais do que isso, é somente isso que temos aí para a gente fazer um bom posicionamento do paciente para cirurgias ou para exames, tá certo? Deu para entender, pessoal? Dá um retorno aí para a gente. Quem é que quer falar? Ninguém tá falando nada? Nem no chat? Ah, muito bem, Elton, olha. Seja bem-vindo. Ô, Elton. professora, deu para entender mais um pouco aqui, já me saiu. Deu para entender? Mas Tá. deu para entender bem, sim. Deu para entender, né? Tudo dominado. Aí, o recado para vocês é só esse aqui, ó. Deixa eu botar aqui o recado. Como? Tá aí a apresentação? Como isso vai ficar para vocês? Ah, eu vou só colocar um videozinho aqui. Né? O recado é esse aqui para vocês, ó. É só estudar. Tá? Vai ter essas mais difíceis, essas novas que a gente viu aqui, realmente não tem para onde correr, a gente decora. Né? A posição de Fowler, a posição litotômica, a posição de Sims, a posição de Trendelenburg, a posição de canivete. Essas são as mais difíceis, mas a gente decora. Não tem outro jeito, não. A gente aprende para que serve. Eu vou trazer aqui um videozinho para vocês. Vê aí, Irapã, tá? Era aqui mesmo? Mas ele não está abrindo. Ah. Olá, tudo bem? Como técnico de enfermagem, você sabe que o posicionamento pode ser muito mais do que apenas o conforto do paciente. A posição certa pode ter um enorme impacto na saúde e recuperação do paciente, e conhecer a posição correta para cada situação de atendimento ao Olá, tudo bem? Como técnico de enfermagem, você sabe que o posicionamento pode ser muito mais do que apenas o conforto do paciente. A posição certa pode ter enorme impacto na saúde e recuperação do paciente, e conhecer a posição correta para cada situação de atendimento ao paciente é crucial. Mas, vejamos algumas posições e sua finalidade. O decúbito dorsal é indicado para a realização do exame físico, alguns exames por imagens, cirurgias, entre outros. Essa posição também pode ser chamada de supina. O paciente fica deitado de costas com a cabeça e os ombros ligeiramente elevados. Esse decúbito proporciona conforto ao paciente, além de um bom alinhamento do corpo. Considera-se que para melhorar o conforto devem ser utilizados travesseiros, almofadas e rolos, para dar apoio ao paciente, evitando as posições viciosas dos pés e mãos e preservar a posição anatômica do corpo. Já o decúbito ventral ou prona, é a posição onde o paciente permanece com face para baixo, sendo que algumas vezes com as mãos atrás da cabeça ou pescoço. É utilizado para exames da coluna vertebral e região cervical, e também para a melhora da oxigenação,
diminuindo a telectasia e permitindo a distribuição mais equilibrada da pressão positiva, diminuindo a injúria pulmonar. A posição prona é uma manobra utilizada para combater a hipoxemia nos pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. O decúbito lateral é uma posição em que o paciente fica deitado de lado em um plano paralelo ao chão, podendo ser tanto decúbito lateral direito ou esquerdo, dependendo do lado que o paciente estiver. É usado para exames da coluna, dorso, sendo uma posição indicada para casos de convulsão com risco de broncoaspiração. Também se refere à posição que assume um paciente na cama para aliviar a pressão exercida pelo peso de seu corpo sobre o sacro ou outras partes vulneráveis a lesões por pressão. A posição litotômica é muito usada na ginecologia, pois neste posicionamento facilita a visualização dos órgãos reprodutores femininos com facilidade. Pode ser usada para coleta de esfregaços para o popular preventivo. Alguns obstetras usam esta posição para o parto, embora eu creio que seja bastante desconfortável para a mulher. Alguns autores chamam esta posição de ginecológica. É indicada para realizar um exame vaginal ou vulvo vaginal, cateterismo vesical feminino, tricotomia, parto normal, entre outras. Já a posição Fowler é utilizada em pacientes que tenham dificuldades respiratórias no momento da alimentação, em pós-operatório nasal, descanso e tireoidectomia, mantendo o decúbito de 40 a 90 graus. É uma posição tipicamente utilizada para libertar a tensão sobre os músculos do paciente e para melhorar a respiração, sendo indicada para pacientes que também apresentam problemas cardíacos, para a realização de higiene oral, passagem de sondas nasogástrica ou nasointeral, conforto e durante a alimentação do paciente. O decúbito Trendelenburg é uma variação da posição de decúbito dorsal, onde a parte superior do dorso é abaixada e os pés são elevados. Mantém as alças intestinais na parte superior da cavidade abdominal, sendo uma posição utilizada para cirurgias de órgãos pélvicos, estados de choque, tromboflebites e laparotomia de abdômen inferior. O corpo está deitado com a face voltada para cima, com a cabeça sobre a maca inclinada para baixo cerca de 40 graus. Já o decúbito proclível Trendelenburg invertida é usada para tratar embolismo aéreo venoso, melhorar a circulação da região cerebral, atingir um nível efetivo de anestesia epidural ou espinhal, prevenir broncoaspiração de vômitos e ingurgitar vasos do cérvix para colocação de catéteres venosos centrais. A posição é também usada para cirurgias de cabeça, pescoço e procedimentos ginecológicos, pois reduz o fluxo sanguíneo nestas áreas. Ela também facilita a respiração em pacientes com sobrepeso e obesos. Colocar um paciente com sobrepeso nessa posição alivia a pressão na cabeça devido ao peso excessivo do abdômen em cirurgias oftalmológicas. A posição Sims é uma variante da posição lateral, diferindo em relação à distribuição do peso do paciente que é colocado no ilho anterior, húmero e clavícula. Usada para realizar exames retais, lavagem intestinal, exames vaginais e aplicação de supositórios. Ao colocar o paciente nesta posição se faz necessário a utilização de coxins e travesseiros, proporcionando conforto. Na posição genopeitoral ou gênito-peitoral, é o decúbito no qual o peito e os joelhos ficam apoiados no leito. É caracterizada por se verificar apoio simultâneo do peito e dos joelhos no mesmo plano horizontal, ficando o eixo do tronco inclinado de trás para frente e de cima para baixo. A cabeça deve estar lateralizada, e se possível, apoiada sobre os braços. Nesta posição podem ser realizados exames de reto, cólon, sigmoidoscopia entre outros. De Siemens, na posição de Siemens aí do vídeo, estava errado. Mas aí depois eu percebi que eles fizeram errado porque eles estavam, como é uma animação de computador, e eles estavam sempre girando só para o lado da frente da cama. Então, talvez por ser uma animação, eles não conseguiram fazer o correto. Mas estava o decúbito lateral
direito do paciente no leito, e eu falei para vocês que tem que ser o decúbito lateral esquerdo. Isso vocês vão ver depois em algum material, tá? E tem que ser, então, em decúbito lateral esquerdo, a posição de Siemens, porque por conta da anatomia. Quando a gente falar de anatomia, quando vê anatomia, vocês vão ver que o intestino facilita melhor a entrada de medicamentos se tiver do lado esquerdo e não do lado direito, ok? Eu espero que tenha dado para entender perfeitamente aí a nossa aula. Vamos estudar e se esse material vai para vocês aí para visualizarem tanto o vídeo quanto as posições, porque isso no futuro vocês vão precisar bastante para atender os pacientes, tá bom? Obrigado aí pela nossa companhia. Hoje terminou mais cedo o nosso assunto, né? E aí, quando vai ser nossa próxima aula? Que horas? Sábado, né? Vamos falar de ergonomia, a posição dos profissionais para lidar com os pacientes. E vamos ver outro assunto que tem aí no programa, que eu ainda não terminei a aula, mas vou fazer uma boa aula aí para a gente, tá bom? Então, um abraço aí a todos. Obrigado aí pela participação. Alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta? Ah, gente, ó, só um lembrete. Eu vou mandar 2 exercícios que eu estou devendo. Eu estou devendo um exercício de terminologia, apesar de vocês terem um material, eu vou mandar o exercício e vou também mandar um exercício dessa aula de hoje para vocês, tá bom? Um abraço aí para vocês, um abraço aí para todo mundo de Roraima e obrigado.